Olá pessoal, então nessa segunda aula iremos continuar tratando sobre as infecções intestinais causadas por bactérias. Então, na primeira aula a gente discutiu sobre as diarreias, né, que seriam aquele desarranjo intestinal com aumento de evacuações, né, e perda de consistência das fezes. E nessa aula eu vou discutir com vocês as disenterias, tá? Que seriam o quê? As diarreias que vêm acompanhadas de sangue e de muco, tá? Como a gente discutiu, né? Isso é um indício de que houve algum dano tecidual, tá? No intestino. E esse dano pode ser causado tanto por invasão das células, tá? Ou por produção de toxinas dessas bactérias. Então, basicamente, estou mostrando aí de novo aquela tabelinha do manual da Anvisa, tá? Eu vou falar com vocês dos bacilos gram-negativos retos, tá? Principalmente Shigella, a Escherichia coli enteroinvasiva e Salmonella. E depois eu vou falar um pouco também de bacilos curvos gram-negativos, tá? Campylobacter, o Vibrio cholera, tá? Nessa aula, então, a gente vai ver essas bactérias mais associadas, né, quais são, né, as bactérias mais associadas a casos de disenteria. Então, a primeira dessas bactérias que eu vou falar vai ser a E. coli enteroinvasiva, tá? A gente relembrando, a gente tem os diferentes linhagens, né, que causam doença intestinal da E. coli. A gente falou de as outras na aula anterior, tá? O que vão causar principalmente diarreia aquosa, né? Lembrando a enteropatogênica, enteroagregativa, enterotoxigênica e a enterohemorrágica, embora a enterohemorrágica possa causar eventualmente disenteria, né? Destruição tecidual por causa da produção da toxina Shiga. E a E. coli enteroinvasiva, ao contrário, tá, gente? Ela vai causar predominantemente disenteria. Ela é uma bactéria que não produz toxinas, tá? Porém, ela invade células, como vocês podem ver aí ao lado. Ela vai ter uma origem, né, de água ou alimentos contaminados, assim como as outras E. colis. E ela vai causar uma doença e vai ter um mecanismo patogênese, muito similar à Shigella, que a gente vai ver à frente. Tá? Como é que seria? Olhando à esquerda, né, brevemente, essa bactéria chega lá no intestino, e no intestino ela vai então passar pelas placas de Peyer, né, vai chegar lá, que são os linfonodos, né, do nosso intestino, e aí, entrando nos linfonodos, ela vai infectar macrófagos, vai começar a se multiplicar, tá, nos macrófagos, e aí vai infectar o enterócito pela porção basal do enterócito. Então, ele vai infectar pela porção basal do enterócito, e aí, dentro da célula, essa bactéria induz a sinalização celular para produzir uma cauda de actina. Essa cauda de actina, que é a mesma que a gente vai ter no nosso citoesqueleto, né, gente? Ela é feita no citoesqueleto, né, e normalmente só ali. A bactéria induz a formação de uma cauda de actina, que não aconteceria ali, e essa cauda de actina, ao ser polimerizada, vai empurrar essa bactéria, como se injetasse essa bactéria na célula adjacente. E devido a isso, né, ela ganha o nome de enteroinvasiva. E essa invasão da célula, esse processo repetidamente, vai levar à morte da célula, destruição tecidual, né, e a manifestação de disenteria, ter o sangue, ter muco nas fezes. Tá bem? Falando então agora da shigellose, que é uma importante disenteria, causa de disenteria no mundo inteiro, né, uma grande importância em saúde pública, que é causado por espécies de Shigella, tá, gente? Basicamente, são 4 espécies, como vocês estão vendo aí, a Shigella sonei, a Shigella boide, a Shigella flexneri e a Shigella dysenterie. Elas são enterobactérias, né, bacilos gram-negativos retos, e os seres humanos são os únicos reservatórios da bactéria, tá? Então, a transmissão vai dar, gente, através da contaminação
de água e alimentos com fezes humanas de pessoas que estejam com a doença, ou mesmo que sejam assintomáticas, tá? As assintomáticas também vão eliminar a bactéria nas fezes, e essa água ou alimento contaminado ao ser ingerido novamente, tá? E também tem um papel, pode ter o papel do contato direto, tá? Entre pessoas, e também por vetores mecânicos, tá? Moscas, por exemplo, que pousem em fezes de pacientes contaminados e possam levar isso à comida, à água em algum lugar. É uma doença muito importante, né? Segundo a OMS, são cerca de 165 milhões de casos anuais no mundo, e com cerca de 1 milhão de mortes, né? Então a bactéria é uma bactéria muito com impactos em saúde pública muito grandes, tá, gente? Principalmente essas mortes, né, acontecendo em crianças menores de 5 anos, geralmente com outras doenças como desnutrição, como sarampo, também tem uma relação negativa com o prognóstico. Qual que é uma das grandes adaptações da Shigella, a gente, por ser um patógeno, né, tão bem sucedido? Primeiro, né, que uma característica dessa bactéria, vocês estão vendo uma tabelinha aí também daquele manual da Anvisa, que eu disponibilizei para vocês, né, que a Anvisa disponibiliza para todo mundo, e vocês estão vendo aí a carga de infecção, né, ou a dose infectante para cada uma dessas principais patógenos intestinais, aí mostrando a quantidade de bactéria, o que seria a dose infectante, né? A quantidade mínima de bactéria que eu tenho que ter, ou que a pessoa teria que ingerir para causar doença, né? E vocês estão vendo aí que o menor de todos é a Shigella, tá? Cerca entre 10 e 100 UFCs, se eu tiver no alimento, né, na água que foi ingerida, ela já pode causar doença, né? Essa quantidade tão pequena já pode causar doença. Então, a bactéria é muito bem adaptada, né, a chegar, a resistir ao pH do estômago e causar a doença. Então, você tem doses muito pequenininhas, né? Então, qualquer contaminação de água ou de alimentos, né, já pode ser o veículo de doença, tá? Por isso que também vetores mecânicos são importantes, que o próprio fato de uma mosca, por exemplo, né, pousar nas fezes ou em algum ambiente contaminado com essa bactéria e levar alimentos ou superfícies, pode acontecer porque, né, a carga bacteriana para gerar infecção é muito pouca. Então, qualquer coisinha que tiver ali já pode ser veículo de infecção. E como é que é o processo de patogênese, né, da Shigella, gerando a shigelose? É bastante semelhante, como vocês vão ver, à E. coli enteroinvasiva. Inclusive, já se mostrou por estudos moleculares, né, que são muito relacionados, né, as espécies de Shigella com a E. coli enteroinvasiva. Então, tem até uma discussão ainda sobre mudar, talvez, a E. coli enteroinvasiva para ser uma nova espécie de Shigella, enfim. Mas até, né, o momento, o que a gente, né, usa é esse clássico, né, essa classificação ainda já bem consagrada aí pelo uso. Então, a Shigella, ela vai também, mesma coisa, a gente vai chegar no intestino, vai passar, né, chegar, conseguir penetrar nos linfonodos do intestino. No linfonodo ele passa pelo macrófago, vai depois infectar a porção basal dos enterócitos, pela porção basal, e vai gerar também uma mudança na sinalização celular, que vai formar uma cauda de actina atrás dessa bactéria, que vai injetar essa bactéria como uma seringa mesmo, né, na célula adjacente. Esse processo de invasão, tá, vai gerar dano tecidual, e o que vai me dar a característica de disenteria. Também a Shigella vai causar doença, uma diarreia com sangue e muco, né, a disenteria. E a gravidade da doença, gente, depende da espécie envolvida, tá? A Shigella sonei e a boide, então, geralmente, todas elas, né, vão causar disenteria, tá? Mas a boide e a sonei estão associadas a doenças mais brandas, tá?
que né, geralmente autolimitadas. As doenças, a Shigella flexneri, gente, ela está já associada a uma doença mais grave, uma disenteria mais grave, e ela tem uma importância grande, que ela é a mais prevalente mundialmente, tá? Inclusive no Brasil. Existem, né, algumas diferenças regionais, geográficas, porém ela, no geral, é a bactéria mais frequente, né? A Shigella mais frequente causando doença, e causa uma doença mais grave. Porém, a Shigella dysenterie, gente, como o próprio nome, né, diz, muito associada à disenteria, ela vai causar doença mais grave, tá? E a que pode durar mais tempo. Essa espécie é a única que produz a toxina Shiga, tá? Então, ela foi primeiramente identificada, né, e produtora dessa toxina. Então, só a Shigella dysenterie produz a toxina. Então, a Shigella dysenterie, ao causar a infecção, ela também vai gerar, né, uma disenteria mais grave, e a toxina Shiga, assim como na E. coli enterohemorrágica, pode cair no sangue, ficar, né, se disseminar sistemicamente e causar aquela síndrome que a gente falou, que leva à lise de hemácias, né, e a formação de trombos, microtrombos nos vasos, né, do endotélio dos vasos renais, né, do tecido renal, e que pode levar, né, a uma falência renal. Então, ela é a que causa a doença mais grave. Outra espécie associada, né, a caso de disenteria, é a salmonela. Salmonela, gente, é um gênero muito diverso, né, de bactérias, então vão ter várias espécies, várias subespécies e vários sorotipos. Perdão. E essas bactérias, né, são enterobactérias também, portanto, bacilos gram-negativos retos, porém a grande maioria dos casos de doença, a gente, vão ser causadas por linhagens da espécie Salmonella entérica e a subespécie entérica. Então, seria a Salmonella entérica, subespécie entérica. E depois, né, dentro dessas subespécies, a gente ainda pode dividir em sorogrupos, tá? Pela classificação, né, naqueles 3 antígenos que a gente usa lá nas enterobactérias classicamente, né, o antígeno O do LPS, o K da cápsula e o H do flagelo, da flagelina. E aí a gente pode dividir em sorogrupos, tá? Dentro da espécie Salmonella entérica, subespécie entérica, a gente tem 2 principais tipos, né, clinicamente falando, a gente divide em 2 sorogrupos, tá? O sorogrupo que a gente chama de Salmonellas tifoides, tá, gente? A Salmonella entérica, subespécie entérica, sorovariante TIF e sorovariante para-TIF, que eles vão causar a febre tifoide ou febre entérica, e as salmonelas não tifoides, tá? Que vão gerar outras manifestações clínicas, né? A mais comum delas é a salmonelose. Essa manifestação é gastrointestinal, que é bastante comum, né, em todo mundo. E, como exemplo, a gente tem os sorovariantes enteridites, né, salmonella entérica, subespécie entérica, sorovariante enteridites e sorovariante tifimúrio. A manifestação clínica mais comum, né, causada pelas salmonelas seria a salmonelose, tá? Seria essa infecção intestinal, e seria o salmonella entérica, o subespécie entérica, principalmente sorovariantes enteridites e tifimúrio, tá? O que acontece, gente? Essa bactéria, ela faz parte da microbiota intestinal de aves, tá? Incluindo os animais de criação, né? Frangos, patos, outras aves de criação. E o que acontece? Geralmente, a bactéria, ela durante o abate do animal e a evisceração do animal, né, pode ocorrer, por exemplo, ruptura, né, das alças intestinais, liberando conteúdo fecal da ave ali na carcaça. E isso contém a salmonela. Ou então no ovo, tá, gente? Essa bactéria, ela pode, no ovo, passar, né, das fezes da galinha. A gente sabe que a galinha tem um orifício de saída único, né, do sistema excretor e do reprodutor, que é a cloaca.
e ao passar junto, né, o ovo ele vai ter conteúdo fecal também na superfície e por microfissuras essa bactéria pode passar. Então as principais fontes são geralmente carne de frango e ovo, né? A gente ouve falar muito de maionese, né? Mas por quê? Maionese é feita de ovo cru, né? Então seriam as principais fontes. Porém, a gente pode ter também leite, carne bovina, tá? Tanto por o bovino poder ser um reservatório dessa bactéria, tá? Como também pela manipulação desses alimentos na cadeia produtiva, gente, por pessoas que estejam com a doença, estejam infectados pela bactéria, tá? Tenham ou não sintomas, então a pessoa assintomática também pode transmitir. E aí a pessoa vai ingerir, né, esse alimento depois de uma incubação, né, no máximo de 2 dias, mais rápida, a pessoa começa a ter as manifestações clássicas, né, com náusea, vômitos, né, cólicas abdominais bastante intensas, né, quem já teve sabe, né, que são bastante intensas, às vezes as pessoas confundem até com apendicite, né, e dores de cabeça também, né, mal-estar e dores e mialgia, tá? Os sintomas, gente, eles vão ser, né, mais ou menos um dia, podem durar até uma semana, mas um dia, 2 dias, geralmente se resolvem de forma autolimitada, tá? E com exceção de infecções mais graves que podem ocorrer, por exemplo, em pacientes imunossuprimidos, tá? O tratamento ele não é recomendado nas outras populações, tá? Então, porque o tratamento muitas vezes é feito até com a reposição de probióticos, né? Porque o tratamento com antibiótico iria só matar mais bactérias da microbiota intestinal e abrir mais espaço ainda para a salmonela, tá? Então, o tratamento nesse caso não é recomendado. E como é que é a patogênese da salmonela, tá, gente? Ela também é uma bactéria que vai chegar lá no intestino, tá? Assim como a Shigella, a enteroinvasiva, ela vai chegar nos linfonodos, vai multiplicar em macrófagos, tá? E depois, só que depois ela vai também infectar o enterócito, né, pela porção basal, tá? Porém, diferente dessas outras duas que eu falei, ele não vai gerar caldo de actina que vai disseminá-lo, tá? Então, porém, essa infecção, né, pela a porção basal do enterócito, tá? Repetidamente vai gerar morte do enterócito, vai gerar dano tecidual e pode gerar, então a salmonelose ela pode ser diarreia aquosa, mas pode ser também uma mancada de disenteria, tá? Com destruição tecidual. E além disso, a modificação que ela faz no macrófago, né, induz muito uma resposta inflamatória que vão dar, né, os outros sintomas, tá? Por exemplo, das dores, das cólicas abdominais fortes, né? E então seria basicamente a patogênese da salmonelose. Uma outra manifestação clínica importante das salmonelas é a febre tifoide, tá? Uma doença bastante relevante, tá, gente? A Organização Mundial de Saúde estima em cerca de 20 milhões de casos anuais de febre tifoide. E essa doença ela é causada principalmente pelas que a gente chama de salmonelas tifoides, né? A salmonela entérica sorovariante, subespécie entérica sorovariante TIF e o sorovariante para-TIF, tá? Muitas vezes, gente, vocês vão ver descrito, até nesse manual que eu passei para vocês na Anvisa, lá também está dessa forma, tá? Que não é a forma correta, mas muitas vezes vocês vão ver, né, a denominação Salmonella typhi, Salmonella para-TIF, tá? Mas na verdade a gente sabe que é uma salmonela entérica, sorovariante, TIF ou para-TIF. Enfim, qual que é a diferença dessa infecção para as salmonelas não tifoides, gente? O que acontece é que essas bactérias são ingeridas também, pelos mesmos tipos de alimento, né? A epidemiologia é basicamente igual nesse sentido. E o que vai acontecer é que essas bactérias vão chegar, vão multiplicar lá na placa de Prayer, nos macrófagos, só que essas bactérias têm a capacidade de alcançar o sangue, causar bacteremia. E aí, após causar bacteremia, elas vão
chegar em órgãos ricamente vascularizados, tá? Elas vão ter um tropismo muito grande por fígado, tá? Vesícula biliar, baço e medula óssea, na medula dos ossos longos. E essa bactéria pode multiplicar de novo nesses tecidos e cair de novo no sangue, o que a gente chama de uma bacteremia secundária, e daí se espalhar para vários órgãos no corpo, né? Geralmente órgãos também ricamente vascularizados, como pulmão, vão receber uma carga bacteriana grande. Então, diferente da salmonelose, essa é uma doença sistêmica, tá? E aí a gente vai ter incubação, né? Geralmente 14 dias após a ingestão do alimento, e os sintomas vão ser a febre alta, entre 39 e 40 graus, fraqueza, dores de estômago e cabeça, a diarreia, que pode vir também com presença de sangue e muco, tá? A tosse, né? Perda de apetite, que pode levar à anorexia. Então, é uma infecção com uma gravidade maior, tá? E, nesse caso, essa infecção, ela é recomendado o tratamento, como a gente vai discutir lá na frente, tá? E uma complicação da febre tifoide, gente, que pode, mesmo naquele paciente que seja tratado, tá? Ele pode se tornar um portador crônico da bactéria, tá? Da salmonella, Sorvariante tiffi ou Paratiffi. Como acontece? Quando essa bactéria chega lá na vesícula biliar, tá? Naquele esquema que eu mostrei atrás, ela pode ficar ali cronicamente, não ser eliminada, e sempre via bile, tá? Está sendo liberada, está contaminando de novo o intestino e sendo liberada nas fezes. Tá? E muitas vezes as pessoas não têm sintomas, né? São assintomáticos. Então, eles viram portadores crônicos, né? Estima-se cerca de 5% dos casos de febre tifoide, e eles então vão continuar liberando a bactéria, e são importantíssimos, né? Transmissores, né? Para manutenção, né? Dessa infecção. Eu coloquei um caso aí ao lado, vocês vão vendo uma figura, gente que ficou famoso na história, né? Que foi a Tifoide Mary, né? Que era a Mary Malone, que era uma cozinheira nos Estados Unidos, que trabalhava, né, em algumas casas de classe alta, né, lá no estado de Nova York, como cozinheira, e começaram a ter surtos, né, de febre tifoide nessas casas, e as autoridades de saúde, né, conseguiram identificar um ponto comum, que era ela, que era cozinheira em todas as casas que tinham acontecido. Aí eles fizeram um teste com ela, a gente vai ver, né, como fazer, qual que é o teste, né, qual a metodologia lá no diagnóstico, e viram que ela era portadora crônica e impediram ela, né, de trabalhar como cozinheira, só que ela sem condições, muito pobre, a única oportunidade que tinha era de cozinheira. Ela voltou a trabalhar como cozinheira, voltaram a ocorrer os surtos, né, e depois eles colocaram ela em quarentena, né, se eu não me engano, até o resto da vida dela, para ela não transmitir mais, né. É uma história triste, né, obviamente, mas mostra uma das complicações, né, muito relevantes, tá? Embora a pessoa fique assintomática, mas é muito relevante epidemiologicamente. Uma quarta espécie aqui, né? Então falamos de E. coli, de salmonella, de shigella. Vamos falar da Yersinia, que é causada pela Yersinia enterocolítica. A Yersinia, a gente viu lá, a gente também uma enterobactéria, tá? Um bacilo gram-negativo reto. A Yersinia, a epidemiologia dessa doença, né? Os porcos, eles são os reservatórios, tá? Dessa bactéria, tá? Então eles são a fonte primária de infecção em humanos. Então, pessoas que principalmente, né, fazem ingestão da carne de porco mal cozida ou crua, né, vão ingerir essa bactéria. Essa bactéria ela vai, né, chegar no intestino e vai começar a multiplicar, causando a doença, tá? Pela inflamação, né? E aí a gente tem que as manifestações, né, vão ser uma
diarreia, tá? Com presença de sangue, né? É uma disenteria, com dor abdominal, né? Muito forte e febre, a pessoa vai apresentar. E essa infecção ela pode ser uma infecção prolongada, tá? Durar até mais de 3 semanas, tá? E complicações importantes podem acontecer, tá? Como lesões na pele exantemáticas, né? Aqueles que a gente chama, né? As petequias, aquelas lesõezinhas vermelhadas na pele, pode causar artrite, tá? Pode cair no sangue, disseminar, causando bacteremia e potencialmente pode causar uma sepse bacteriana, tá? Então é uma infecção também bastante relevante, tá? E as principais formas de controle, né, o cozimento, né, adequado desses produtos, né, derivados do porco antes da ingestão. Uma outra infecção muito importante, né, que pode causar, né, o quadro de disenteria é a campylobacteriose, tá? O Campylobacter, gente, ele é causado nessa doença, é causado pelo Campylobacter jejuni, e essa bactéria, né, ela é um bacilo diferente das que eu falei até agora, um bacilo gram-negativo curvo, tá? É a família Campylobacteriaceae e ela vai ser um bacilo que vai ter uma curvatura, né, um formato de vírgula ou S, né, principalmente um formato de S. E essa bactéria, gente, ela também vai fazer parte da microbiota de aves, tá? E pelo mesmo processo lá da salmonela, ela pode ser transmitida, né? Então, a carne da ave, né? Ou aos ovos, tá? Como vocês podem ver nessa figura direita abaixo, tá? Porém, ela também pode contaminar corpos d'água, tá, gente? Contaminando corpos d'água pode ou contaminar diretamente o ser humano que ingere essa água, ou pode contaminar bovinos que podem ingerir essa bactéria, se tornarem reservatórios e liberar essa bactéria no leite. E aí o leite se ingerido cru, né, contendo a bactéria. Então, a bactéria que é principalmente via carne, né, de aves, né, ovos e leite, tá, bovino. E aí essa doença vai chegando no homem, né, para causar a doença. Então, após aí, um período de incubação médio, né, de 2 a 5 dias após a ingestão do alimento ou da água contaminada, né, a pessoa vai apresentar o quadro, né, pode apresentar um quadro de diarreia, com presença, né, de sangue, muco, né, um quadro de disenteria, e febre e cólicas abdominais também, cólicas que são bastante fortes, né, também. O pessoal, né, os médicos falam que ele pode até pensar, né, em apendicite, né, simular um apendicite, pelo tanto que a dor, né, é intensa. E os sintomas geralmente vão durar uma semana, tá, gente? Porém, pode ter algumas complicações, tá? Como a infecção pode desencadear a síndrome do intestino irritável, pode desencadear a síndrome de Guillain-Barré, né, que vai gerar fraqueza muscular, e também a artrite, tá? E em indivíduos imunossuprimidos, gente, como indivíduos vivendo com HIV, pacientes com leucemia, indivíduos que estão fazendo uso de imunossupressores, por exemplo, recém-transplantados, eles podem ter infecção sistêmica, a bactéria após multiplicar no intestino, cair no sangue e se espalhar para vários órgãos com potencial de óbito, né, potencial fatal. Uma outra manifestação clínica também bastante importante é a cólera. Ela é causada pelo Vibrio cólera, tá? O Vibrio cólera, gente, é uma família Vibrionácea, tá? Também são bacilos gram-negativos curvos, tá? E aqui eles vão ser principalmente essa forma, eles vão ter uma curvatura menos acentuada do que o Campylobacter, né? Só como se fosse uma vírgula mesmo. E é uma doença, né, bastante incidente no mundo, são cerca de 1 a 4 milhões de casos anuais, segundo estimativas da OMS, e
A transmissão ela vai se dar também por água e alimentos contaminados, tá, gente? Nesse caso, a bactéria ela é uma bactéria que é naturalmente encontrada em águas salinas, tá? Principalmente águas que estão no encontro do rio com o mar, tá? Que não tem a salinidade tão alta como a do mar, mas tem uma certa salinidade ali, e essas bactérias vão estar presentes ali. Então, a pessoa ao consumir essa água, ou então consumir alimentos contaminados, e os frutos do mar são muito importantes porque são animais filtradores. Então, eles vão pegar a água do mar ali, vão passar e vão filtrar para se alimentar de vários micro-organismos, algas, né, que tiverem ali naquela água do mar. E com isso eles concentram, né, o que estava naquela água no organismo, né, eles vão concentrando essas bactérias no organismo, tá? E isso vai ter um papel porque a dose infectante nesse caso, gente, é muito alta, né? Se vocês lembrarem lá, depois vocês voltarem lá naquela tabela que eu mostrei de doses infectantes, a dose infectante da cólera é cerca de 10 a 8 FCs. Né? Então seria 100 milhões de bactérias, né, viáveis que você teria que ter para ter a infecção, comparado, por exemplo, às 10 que você precisa ter da Shigella, né? Então essa concentração é muito importante. E aí a pessoa, após ter a infecção, tá, gente, a bactéria chega no intestino, e essa bactéria ela vai mudar também, mexer com sinalização celular, que vai fazer com que as células lá comecem a secretar cloreto e sódio no lume intestinal, e com isso vai água também junto, né? E a pessoa tem uma diarreia aquosa, tá? Nesse caso a gente não tem disenteria, mas é uma diarreia aquosa muito profusa e muito grave, tá? Que a pessoa pode morrer de desidratação, tá? Ou por falta, né, de eletrólitos, ou de desidratação, tá? Ele pode, assim, evoluir para a morte em poucos dias, tá? Então, embora não seja uma disenteria, né, no sentido, né, teórico, a gente trata ela aqui, né, o Ministério da Saúde, a Anvisa, tratam sempre ela é uma bactéria como se fosse uma bactéria causadora de disenteria, um pouco, né, uma manifestação um pouco mais grave, porque ela tem esse potencial fatal, e uma evolução muito rápida pode ter. E aqui eu estou mostrando para vocês uns dados aí do Ministério da Saúde, tá? De 2000 até 2011, tá? Mostrando aí os números de casos de cólera, né, no Brasil, tá? O Brasil é um país que ele não é considerado endêmico de cólera, tá, gente, atualmente. O que é um país endêmico de cólera? É um país que você tem detecção de casos de cólera, tá, que são epidemiologicamente ligados, são casos autóctones, ou seja, foram adquiridos naquela região geográfica por mais de 3 anos, tá? Então, o Brasil tem, como vocês estão vendo, alguns casos descritos, isolamento ambiental da bactéria, mas não tem ainda a descrição de casos em 3 anos seguidos, tá? Casos confirmados de cólera. Então, não é considerado um país endêmico para cólera, embora, tá, a gente tenha, né, infecções autóctonas aqui, podem acontecer, embora mais raras, tá? Né, só como um exemplo, gente, na América do Sul, né, os países andinos, Bolívia, Peru, Colômbia, Chile, Argentina, nas regiões, nos países andinos, a gente tem é mais comum, né, a gente vê surtos de cólera, tá? Inclusive é muito importante, né, ter essas informações epidemiológicas, se a pessoa viajou para outro país, para tentar ligar, né, às vezes a uma possível infecção pela essa bactéria.